Povo de Deus, amados em Cristo Jesus, a paz do Senhor Amém. a todos. Amém. Sejam bem-vindos a mais um momento da palavra. Nós somos os vossos irmãos em Cristo, Fernando e Esther Koenig. Que a graça do Senhor, que a paz de Deus, a paz e a graça do nosso Deus esteja sobre todos Amém. vós. Amém. Nos abraçamos todos mais uma vez nesta manhã de sexta-feira, hoje dia 24 de abril de 2026. Sempre agradecendo aos irmãos que nunca esquecem de orar por nós. Amém. E nós também oramos todos os dias Verdade. pelos irmãos. E sentimos a comunhão do Senhor quando assim fizemos. Agradecemos a Deus pelos inscritos já nessa plataforma. Não é? Hoje nós estamos no vídeo número 167. Nós estamos aqui desde o dia 20 de março de 2020 até dia 8 de novembro do ano passado, era através de grupos de WhatsApp. E eu quero agradecer a todos esses santos irmãos e irmãs que fizeram o trabalho junto comigo através do WhatsApp. Era mais difícil, passando um para o outro, e agora já desde o dia 8 de novembro, nessas plataformas aqui. E eu tenho muito zelo por isso aqui, irmãos, muito zelo. O sábio Salomão falando, eu vou falar um pouquinho sobre isso aqui, porque é necessário, irmãos, sempre a gente lembrar. No capítulo 10 do Eclesiastes, ele diz, assim como a mosca morta fazem exalar mau cheiro e inutiliza o unguento do perfumador. Quando o perfumador ajuntou, buscou ervas aromáticas em tantos lugares, deixou dentro daquele vaso e ele descuidou um pouquinho, caiu uma mosca e morreu dentro do perfume dele e arruinou tudo, estragou tudo. Por isso eu tenho muito cuidado com isso aqui, irmãos, com o que nós transmitimos para os irmãos, desde o começo, falando a doutrina pura da salvação. Amém. A verdade sempre tem que prevalecer, a pureza dos nossos corações, a sinceridade para com os irmãos. Os irmãos nunca viram eu falar aqui em valores, nunca pedindo alguma coisa, e nunca vamos fazer isso. Nós sabemos, irmãos, que um canal como esse tem os seus patrocinadores. O YouTube não vai trabalhar de graça para ninguém, não é? É uma empresa e eles têm o seu jeito de nos dar oportunidade, mas também tem os patrocinadores, não é? Deles. E nós estamos aqui, não é? Tem alguém cuidando muito bem dessa conta do YouTube também, na outra plataforma que nós temos o canal, cuidando muito bem, administrando muito bem. Eu nunca pergunto nada, né? Mas administra de toda nossa confiança. Hoje um irmão me mandou um vídeo meu, de mim para mim. Eu vi que a legenda estava mudada e falando lá em patrocínio, valores. Isso me deixou muito triste, irmãos. Eu tenho, não é honra humana, mas é uma honra diante do Senhor, de ser um obreiro sempre na minha vida, totalmente voluntário. E eu gostaria, você pode compartilhar com quem você quiser, para onde você quiser mandar, mas mande como sai daqui. Não altere nada, não altere nada. Porque eu estou aqui, irmãos, tenho certeza que é na direção do Senhor. Então não altere nada, não é? Não altere. Faça assim, como os outros irmãos fazem. Eu vejo muitos vídeos aqui na plataforma de outros, está lá como saiu daqui, mesma coisa. Então não altere, por favor.
esse irmão me mandou. Outros já tinham me falado também, perguntando quem era o meu patrocinador. Eu não sei de nada. Eu não tenho me interessado nisso. Então, irmãos, nós devemos ser puros. Isso aqui não é brincadeira. Nós estamos tratando, irmãos, num assunto muito, muito sério. Muito sério. Nada se compara nessa terra com aquilo que é anunciado aqui acerca das coisas que Deus preparou para o seu povo. Das Santas Escrituras e o que nelas estão registrados. Nós vamos, irmãos, a mensagem que tem que passar para os irmãos hoje, que nós temos que passar para os irmãos, é uma mensagem urgente, é em edição extraordinária, porque falando, irmãos, para alertar o povo de Deus, nós precisamos estar sempre acordados, irmãos. O Senhor não quer que ninguém se perca, nenhum se perca, mas que todos venham alcançar a salvação. E Ele tem uma reserva de um povo especial, zeloso e de boas obras sobre essa terra. E esse povo vai ser conservado por Ele até o último dia que nós vamos ter para ficar aqui. Quando não tiver mais jeito para a igreja estar aqui, Ele arrebatará a sua igreja. E nós que estamos vivos, temos essa esperança de sermos arrebatados e os nossos mortos ressuscitando. Você lembra de Elias? Elias venceu Jezabel. Elias venceu Acabe. Elias venceu todos os profetas falsos. Elias fez proezas no nome do Senhor dos Exércitos. Mas teve um momento em que ele ficou com medo. E ele andou 40 quilômetros, 40 dias. 40 dias até chegar no Monte Horebe e se escondeu numa caverna. E o Senhor acompanhando ele. Quero ver até onde tu vais. O que tu está pensando, Elias? E o Senhor pergunta com aquela voz do Todo-Poderoso: o que fazes aqui, Elias? E ele disse: Senhor, só faltou dizer assim, é só tu que não sabe? O que fizeram? Mataram todos os teus profetas e quebraram todos os teus altares. E só eu sobrei, só tem eu, sozinho nesse mundo. O Senhor disse: não, Elias. Você tem algumas coisas ainda a fazer. Você tem que... o teu substituto você tem que achar. Você tem que ungir reis. Você tem que abençoar isso. Você tem que fazer tantas coisas ainda. Você tem que andar muita coisa. E vou te dizer uma coisa, Elias. Você não está sozinho. Capítulo número 10. Capítulo número... em 2 Reis. Você não está sozinho, Elias. Tem 7.000 que não se dobraram diante de Baal e nem o beijaram. 7.000, Elias, que não se dobraram diante de Baal. Lá em Israel, o povo hebreu, que não se dobraram diante de Israel e nem o beijaram e nem o adoraram. Como é fácil, irmão, hoje você se encantar com profetas falsos. É muito fácil. Você vê que essa Jezabel, mulher de Acabe, uma mulher estrangeira, filha das trevas, que foi levada por Acabe para Israel e ela é que mandava. Lá na igreja em Tiatira, no capítulo 3 do Apocalipse, lá tem outra Jezabel, figura dessa primeira, a figura da primeira. E Jesus citou, quando falou para João, o apóstolo, nós precisamos mandar uma carta também para a igreja que está em Tiatira. Lá tem problema. Lá tem um povo bom, um povo de fé, um povo de boas obras, de amor, e prestas bom serviço, fé e paciência. Mas tem lá, olha o que ele disse, mas algumas coisas tenho contra ti, que toleras e deixas Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que forniquem e comam das coisas da idolatria.
E dei tempo para que ela se arrependesse da sua fornicação, do seu pecado, da sua adulteração. O que ela fazia talvez não era um relacionamento carnal com aqueles homens, mas ela prostituía a bendita palavra de Deus. E ela diz: eu dei tempo para que ela se arrependa. Eis que porei ela, mas não se arrependeu. Dei tempo, mas não se arrependeu. Quantas pessoas que correm esse risco, irmãos, sem perceber, porque são aplaudidos, são beijados. Não estou falando no ósculo santo, não. São bajulados, são queridos, ganham fortunas, estão aí. Mas nunca esqueça que assim como o Senhor falou para Elias, ainda tem 7.000 que eu reservei, Elias. Não é só tu, não. Tem 7.000 que não se dobraram diante de Baal e nem o beijaram. Meu querido irmão, lá na igreja de Tiatira, também tinha uma reserva que não tinha se prostituído. Eu não esqueci da Esther, não. Às vezes, irmãos, a palavra nos inspira, o Espírito Santo. Verdade. Aleluia. Faz-nos abrir a boca e dizer: fala, fala, e não te cales. Nós vivemos num tempo tenebroso, irmãos. Eu poderia estar pregando uma mensagem aqui para ter muitos mais seguidores, muito mais inscritos, mas não é isso que me encanta. O que eu quero fazer é o que o Senhor me mandou, irmãos, alertando o povo, como os meus santos e queridos irmãos que também estão por aí neste mundo, seja aqui na nossa pátria ou em qualquer lugar da terra, anunciando que Jesus vai voltar, dando tempo para as pessoas se arrepender, anunciando o arrependimento, anunciando a volta do Senhor. Mas no versículo 24, para nós não ir muito além, a Esther vai falar um pouquinho ainda. Mas eu vos digo, a vós e aos restantes, a minha reserva, e aos restantes que estão aí em Tiatira, e a todos quantos não têm essa doutrina e não conheceram o que, como dizem. Olha só, irmão, onde eles estavam? Esse povo que seguia aquela falsa doutrina. E que como dizem, as profundezas de Satanás, o ocultismo maligno, a heresia da mais perversa estava ali. Que outra carga não vos porei. Eu estou falando para a reserva agora. Eu não vou pôr outra carga. Mas o que tendes? O que é que você tem, meu irmão? O que é que nós temos, meu irmão? Minha irmã? Meu querido amigo que prega a palavra do Senhor. Mas o que tendes, retende, fica para ti. Esconde isso como um tesouro. Até que eu venha. E ao vencedor. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhes darei poder sobre as nações. Tem algo para falar, Esther? Sim, eu vou falar pouquinho, irmãos, porque eu preciso escutar também. Porque nós não ficamos pensando, estudando. Não, o Senhor mostra na hora a palavra. E eu estou escutando. Irmãos, a carta que Jesus mandou escrever, João escrever lá na ilha de Patmos para as igrejas, ele não mandava para outro, ele mandava para o pastor. O anjo da igreja. O anjo da igreja é que recebia essa carta, essa advertência. Não sabemos se essa Jezabel, se ela era a mulher do pastor, que ele achava que tinha que tolerar. Não sabemos nada disso. A Bíblia não diz. Mas sabemos que ele deixava ela fazer aquilo que não devia. Irmãos, vamos cuidar. Vamos cuidar que os homens de Deus, que têm a palavra de Deus, não deixem ser enganados por essas falsas profecias,
por essas falsas profetas. Tem profecia? Existe profecia de Deus? Claro que existe. Mas daí é diferente. Ela tem que concordar com a Bíblia. Irmãos, que Deus abençoe. E eu quero continuar escutando. Irmãos, mas o que tendes, o que você recebeu dele? O que eu já recebi dele? Como é que eu vou deixar isto se apartar de mim? Como? Nos dias tão amargos como nós estamos vivendo, e a gente vê que Satanás, o que ele mais quer, irmãos, é tapar a nossa boca, fechar a nossa boca, nos fazer parar e dizer, não, eu não posso mais pregar essa palavra, não posso mais falar. Essa Jezabel aqui, irmãos, passou a ser uma doutrina, e essa doutrina não morreu. Ela está viva, mas muito viva. É a serpente do Éden que está aí, que Paulo temia. Que nós, igreja do Senhor, igreja do Cordeiro, se você, querido e santo irmão, meu irmão, prega essa palavra, continue pregando. E você, meu irmão, meu amigo, que ainda não entendeu a mensagem da salvação, entenda logo isso, porque o Senhor tem pressa. Por isso é uma mensagem urgente neste dia 24 de abril de 2026. E ele diz mais: e ao que vencer e guardar até o fim as minhas palavras, eu lhe darei poder sobre as nações. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Querido e soberano Pai, no nome de Jesus, nosso Salvador, agradeço a Ti, Deus, pela oportunidade, por esse dia, Senhor, que Tu nos deste. Aonde fomos, voltamos, Tu nos guardou e Tu nos protegeu. Estamos aqui agora no final dessa noite ainda de quinta-feira, meu Deus, glorificando a Ti. E esse vídeo, meu Deus, essa mensagem vai chegar, meu Senhor Jesus, diante dos meus irmãos, aos ouvidos dos meus irmãos e irmãs, dos santos que Tu preserva nessa terra, da reserva que Tu tens sobre essa terra. Sim, Pai, uma reserva grande, que o diabo não vai destruir, não vai enganar, porque nós somos protegidos e orientados pela Tua palavra. Pai querido e justo, nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos irmãos, vossos irmãos em Cristo, o pastor Fernando e a irmã Esther, prometem voltar amanhã, querendo o Senhor, na paz e na esperança da salvação que há em Cristo Jesus. Guarda bem o que tu tens, para que ninguém tire de ti aquilo que você teve tanta dificuldade de conseguir.